Olá, meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, dando continuidade aos nossos estudos de nexo de causalidade. Já pegamos ali a regra geral, a nossa causalidade simples do artigo 13, caput do Código Penal, considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então vamos construindo aqui o conhecimento, tudo bem? Revisão rápida aqui na tela, vamos lá. Revisão rápida. Só para continuar aqui na estrutura dos slides. Primeira teoria, teoria da causalidade simples. Conditio sine qua non. Aquela hora eu coloquei com M, tá errado, é com N. Conditio sine qua non, com N. Também chamada de equivalência dos antecedentes causais ou causalidade natural. Causalidade simples, causalidade natural. Perfeito? O conteúdo está sendo ministrado com todo carinho. A ideia é você sair sabendo de uma vez por todas nexo de causalidade, tá? De uma vez por todas. Por que eu digo isso? Porque quando você faz faculdade, normalmente você sai sem saber esse tema. Você passa por cima e fala, nossa, negócio complicado. Então, estou trabalhando aqui com todo carinho para chegarmos a um resultado com muita tranquilidade. Você vai ver que, na verdade, o bicho não era de 7 cabeças. Porque às vezes na faculdade nós criamos aí uns bichos de 7 cabeças. Alguns temas doem no nosso coração. Fala, nossa, tema difícil. E aí você acaba criando uma dificuldade. E na faculdade, normalmente é dividido em 2 grupos. É o grupo dos civilistas e o grupo dos penalistas. Logicamente tem os estranhos ali, né? O cara do ambiental. Mas os grupos de civilistas gostam de civil. O grupo de penalista gosta de penal. Normalmente é separado. Tá separado, ou tu vai pro civil ou tu vai pro penal. Aí tem a galera que vai pro direito do trabalho, mas aí gosta de civil. Tem a galera que gosta de constitucional. O cara que gosta de constitucional, a maioria, normalmente todos, gosta de civil, gosta de penal. O do constitucional, o penalista gosta de constitucional, o civilista gosta de constitucional, mas é difícil você achar o cara que é penalista e civilista ao mesmo tempo. Esse é raridade. E aí os civilistas têm problema com penal, não aprendem isso daqui. Tudo bem? Na tela, vamos lá. Aí vai fazer o concurso, tá lá, direito penal. E o cara é penalista, vai lá fazer o concurso, tá lá, processo civil. Tá doido. Vai penar, né? Vai penar. Falei aqui do processo hipotético de eliminação de Tirren, que é utilizado para a verificação da causalidade simples, da conditio sine qua non, da equivalência dos antecedentes causais, artigo 13 caput do Código Penal Brasileiro. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Condição sem a qual, conditio sine qua non. Vimos o problema da regressão ao infinito, que a teoria da causalidade simples cria, um problema criado pela causalidade simples. Professor, lá no direito administrativo, também existe na responsabilização por atos praticados pelos agentes, artigo 37, parágrafo 6º, também existe conduta nexo e resultado. E o nexo de causalidade lá utilizado também é a teoria da causalidade simples? Claro que não. O direito administrativo é muito mais evoluído. Tá? Nesse ponto aqui, o direito administrativo ele é muito mais evoluído. Professor, então lá no direito administrativo, utiliza-se da causalidade adequada? Também não. Existem teorias mais modernas lá no direito administrativo. A causalidade direta e imediata, tá? Chamada causalidade direta e imediata, que nem é falada no direito penal. Tudo bem? Direito administrativo, temos teorias mais evoluídas para a verificação do nexo de causalidade na responsabilização civil pelos atos, tá? Na responsabilidade civil extracontratual do Estado. Tudo bem? Do Estado no administrativo, né? No direito civil também, se utilizado lá no direito civil, da responsabilidade civil extracontratual. Que aí não é do Estado, mas dos cidadãos. Na tela. Essa regressão ao infinito, vimos que uma forma de resolvê-la é o dolo e a culpa. O dolo e a culpa limita a regressão ao infinito. E também a teoria da imputação objetiva. A teoria da imputação objetiva limita a regressão ao infinito criada pela teoria da causalidade simples. Tudo isso vimos, tá? Tudo isso aqui foi visto, só uma revisão rápida. Com isso podemos fazer uma questão. Antes de avançar, faremos uma questãozinha. Relação de causalidade é o liame
ou vínculo de causa e efeito entre atos passíveis de serem imputados ao suspeito de determinado delito e seu resultado material. Então é o vínculo de causa e efeito entre o ato e o resultado, entre a conduta e o resultado. Isso é causa, isso é causalidade. Tudo bem? É certo que nosso direito positivo adotou um posicionamento sobre o assunto. A teoria da relação causal adotada pelo Código Penal brasileiro é, questão aí que caiu para notário, remoção de notários em 2019, Paraná. Causalidade adequada, relevância jurídica, totalidade das condições, causa eficaz, equivalência das condições. A regra geral do 13 caput é a teoria da equivalência das condições dos antecedentes causais. Gabarito letra E. Professor, mas você também falou da causalidade adequada. Sim, mas ela não é regra. Ela é uma exceção. Ela não é regra. Ela é uma exceção. Tudo bem? A regra é a equivalência das condições, ou teoria da equivalência dos antecedentes causais. Tudo bem? Tranquilo? Para chegar nessa exceção da causalidade adequada, vimos aqui que ela está prevista no artigo 13, parágrafo 1º, né? E eu vou chegar nessa exceção contigo. A superveniência de causa relativamente dependente exclui a imputação, quando, por si só, produz o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. E vimos também a causalidade normativa, que eu irei aprofundar mais à frente. Qual é o aprofundamento de agora? O aprofundamento é do parágrafo 1º. A superveniência de causa independente. Para poder aprofundar o parágrafo 1º, eu tenho que trabalhar com você agora o seguinte. Até então, estávamos trabalhando com uma causa e resultado. Se era causa, se não era causa. Causa e resultado. Agora eu irei trabalhar duas causas. Ou não, né? A verificação de duas condutas. A ocorrência de duas condutas que aparentemente levam ao resultado. Aí você vai ter que verificar se essa outra conduta... A gente olha para uma, que é a principal. A gente sempre tem que analisar a principal. E existe uma outra. Qual é a relação desta outra com a principal? E qual delas leva ao resultado? E com isso a gente estuda as concausas. O que é concausas? São duas condutas que aparentemente levam ao resultado. Ok? O que são concausas? Condutas que aparentemente são causas. Concausas, condutas que aparentemente são causas. Professor, são causas? Não, às vezes não. Vamos verificar caso a caso. Tudo bem? Eu vou trazer aqui para você todos os casos. Todos os casos possíveis de prova. Tá? Todos os casos possíveis de prova. Perfeito? Na tela. Vamos lá. Tipos de causas, concausas. As primeiras concausas são as causas absolutamente independentes. Já te adiantando, existem as causas absolutamente dependentes e as causas relativamente dependentes. Existem as causas absolutamente dependentes e as causas relativamente dependentes. Vamos trabalhar todas elas. O que é uma causa absolutamente dependente? É o seguinte, existe a causa que estamos trabalhando, a sua, a principal, e existe uma outra que não tem nenhuma relação de dependência com a sua. E eu já te adianto que esse é o maior ponto que causa confusão. Qual é que chega ao resultado? A sua ou a outra? É a outra. Só existe nexo, só existe raciocínio em falar de causa absolutamente dependente se a outra chegou ao resultado. A sua não chegou. Porque se foi a sua, a outra não é causa. Então quando eu falo causa absolutamente dependente é porque a outra é causa e não a sua. Tudo bem? A sua está ali no meio, você tem que trabalhar ela. Assim, e aí, é causa ou não é? Não é. Nos casos de causas absolutamente dependentes, a outra é causa, não a sua. Tudo bem? Na tela. Então, em caso de causas absolutamente dependentes, a gente vai trabalhar uma causa aqui, uma causa principal. Uma causa principal. E aqui está o resultado. Aqui está o resultado.
E existe aqui uma causa absolutamente independente. Uma causa absolutamente dependente. Independente. Como é que acontece aí quando eu estou trabalhando com causas absolutamente dependentes? Acontece assim, ó. Essa causa leva ao resultado. A causa absolutamente dependente leva ao resultado. A sua causa, normalmente, ela tenta levar, mas não consegue, ela é interrompida. Interrompida pela outra. A sua causa, ela é uma conduta que queria levar aquele resultado, mas não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque existia uma outra causa absolutamente dependente e ela levou o resultado. Ela levou o resultado. Logo, regra geral. Em casos de causas absolutamente dependentes, o resultado não é imputado a você, a sua causa principal. O resultado não é do agente. O resultado não é dele. Professor, mas ele já praticou algo. Sim. Aquilo que ele praticou, ele responde. Ele responde pelos atos praticados. Também pode cair em prova o seguinte, ó. As causas absolutamente dependentes, elas provocam o resultado. Logo, elas rompem o nexo causal. Já coloquei isso graficamente para você, pode colocar na tela. As causas absolutamente dependentes, ó, elas rompem o nexo de causalidade. Porque aqui existiria um nexo de causalidade, foi rompido. Nos casos de causas absolutamente dependentes, elas rompem o seu nexo de causalidade e o resultado não é seu. O resultado não é seu. Você não responde por esse resultado. E eu já te adianto. As causas relativamente dependentes não rompem, a regra, não rompem o nexo de causalidade. O resultado é seu. Nas causas relativas, elas não rompem. O resultado é seu. Eu posso imputar a você o resultado. Nas causas absolutas, elas rompem o nexo. O resultado não é seu. Você responde por aquilo que você já praticou, mas o resultado não é seu. Perfeito? Professor, e essa causa absolutamente dependente, ou até relativa? Ela pode ser pré-existente, concomitante ou superveniente. Ela pode ser pré-existente, concomitante ou superveniente. Calma, que é a partir daqui que você vai começar a entender. Tá bom? Até agora você entendeu quase nada, eu sei. Eu sei que você não entendeu quase nada até agora. A partir daqui, você começa a entender. Tudo bem? Na tela. Vamos começar a entender? Vamos lá. O aluno começa a ficar preocupado, professor, não estou entendendo nada, eu sei. Se acalma. É a partir daqui que você começa a pegar o raciocínio. Seguinte. Existe aqui uma conduta por ti praticada. Qual é a conduta? Atirar. Atirar em B. Qual o resultado? Ó? B morreu. A morte de B. Esse é o resultado. A sua conduta foi atirar. Qual foi o resultado? Morte. Vamos colocar aqui causas absolutamente independentes. Causas absolutamente independentes. Causa absolutamente independente A. Uma causa absolutamente independente A. Veneno. Uma causa absolutamente independente B. Infarto. Não, infarto é relativo. Infarto não é absoluto, não. Vou colocar aqui raio. Causa absolutamente dependente C. Tiro. Tiro de D, por exemplo. Uma causa absolutamente dependente C. Tiro. Os exemplos eles podem ser variados, tá? Os exemplos eles podem ser variados.
Diversos exemplos. O raio pode ser anterior, diversos exemplos. B morre por causa de quê? No primeiro exemplo, B morre por causa do veneno e não por causa do seu tiro. Você vai lá e atira em B. Mas ele morre por causa de um veneno que ele já tinha tomado antes. Ele morre por causa de um veneno que ele já tinha tomado. Aí ele vai lá e morre. Por causa de quê? Por causa do veneno. O veneno que o matou é uma causa absolutamente independente pré-existente. Perceba que ela é pré-existente à minha conduta. A conduta que a gente atirou. A conduta de atirar, que é a principal que estamos olhando. A causa absolutamente dependente, o veneno, ela é pré-existente. Tudo bem? Na tela. Então as causas absolutamente dependentes podem ser pré-existentes. Ok? Pré-existentes. A causa absolutamente dependente, ela também pode ser concomitante. Na hora que eu atiro, um raio cai e mata. Ou na hora que eu atiro, ele toma veneno conjuntamente. É uma causa absolutamente independente, concomitante ao mesmo tempo. Na tela. As causas absolutamente dependentes também podem ser concomitantes. Ou as causas absolutamente dependentes podem ser supervenientes. Superveniente é depois, é o que acontece depois. É superveniência. Professor, eu atirei em B. Depois que eu atirei, ele foi lá e tomou um veneno e morreu. Mas ele morreu por causa do veneno, não por causa do meu tiro. Ou eu atirei em B. Depois que eu atirei, caiu um raio nele e matou ele. Não tem nada a ver com raio. O raio não tem nenhuma relação de causalidade com a minha conduta. Professor, eu atirei em B. Depois que eu atirei, foi lá D e deu um tiro nele. E ele morreu por causa do tiro de D, não por causa do meu tiro. Eu trouxe 3 casos de causas absolutamente dependente, superveniente, posterior à conduta do agente, que é a conduta principal, é que a gente olha. Então, essa outra causa absolutamente, que ela realmente causou o resultado. Se a causa é absoluta, é porque ela causou o resultado. Esse ponto é importante. Logo, o resultado é dela, não é meu. Não é da minha conduta. Ela pode ser pré-existente, ela pode ser concomitante ou ela pode ser superveniente. Tudo bem? Na tela. Deu exemplo aqui, tiro de D. Tiro de D. O tiro de D dado depois da minha conduta, ele é superveniente. Então, as causas absolutamente dependentes, elas podem ser pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Interessante que nos três casos, quando a causa é absolutamente dependente, o resultado jurídico é o mesmo em relação a esse resultado. O resultado não é do agente. Existe aqui uma quebra do nexo de causalidade. O resultado, morte, não será imputado ao agente. Há uma quebra do nexo de causalidade. Porém, ele responde pelo ato já praticado. Ele responde por aquele ato que ele já praticou, se crime for. Ele responde pelo ato já praticado, se crime for. Esse ponto, se crime for, nem sempre aparece em prova. Normalmente só aparece, responde pelo ato já praticado. Sim, está correto. Mas perceba comigo o seguinte, ó, na tela. Principalmente no pré-existente. Tá? Principalmente no pré-existente. Vou falar dos outros dois, depois eu falo do pré-existente, tá bom? Vamos falar primeiro do superveniente. A atira em B.
Depois que A atira, B toma um veneno, B é atingido por um raio, B é atingido por um tiro de D. E o que causa verdadeiramente a morte é a causa absolutamente independente superveniente. Logo, essa causa aqui, ela é rompida. O nexo de causalidade é rompido pela causa absolutamente dependente superveniente. Logo, o resultado não é do agente aqui, não é do A. Ele responde pelo quê? Pelo ato já praticado. Qual é o ato por ele já praticado? Tentativa de homicídio. O ato por ele já praticado é uma tentativa de homicídio. Tudo bem? O ato por ele já praticado é uma tentativa de homicídio. Do mesmo modo, uma causa absoluta concomitante. Ao mesmo momento que A atira em B, ele toma um veneno. Ao mesmo momento que A atira em B, cai um raio. Explode a casa. Ao mesmo momento que A atira em B. Esse raio que cai, essa explosão da casa, o tomar o veneno, não tem nada a ver com A. Tá? Não tem nada a ver com A. Então, sempre entenda que existe uma conduta principal e uma outra absolutamente dependente. E você tem que analisar isso na questão. Vou inverter rapidamente aqui, ó. A conduta do A agora, a conduta do A é envenenar B. A principal. A envenena B. Na hora que A envenena B, entra uma outra pessoa e atira em B, e ela morre por causa do tiro. Perceba que em relação ao envenenamento, existe uma causa absolutamente dependente concomitante, que foi o tiro disparado. Então sempre, o veneno é concomitante. Depende, tem que olhar o caso. Existe uma conduta que a gente está querendo verificar, existe uma outra conduta que é a concomitante, absolutamente dependente. Concomitante, pré-existente ou superveniente. Então eu utilizei o exemplo do A atirando e o outro dando veneno, mas podia ser o contrário. Podia ser o contrário. O que você tem que sempre verificar é qual delas chega ao resultado. A que chega ao resultado é absolutamente dependente. Porque é ela que chega ao resultado. Ela quebra o nexo de causalidade da outra. Então, estou verificando aqui que A atirou em B. E ao mesmo tempo ele tomou veneno. Morreu por causa de quê? Por causa do veneno. Se ele morreu por causa do veneno, a causa que levou ao resultado foi o veneno. A causa que levou ao resultado do veneno é uma causa absolutamente independente concomitante. Agora o contrário. Eu estou envenenando o B. E ao mesmo tempo vem alguém, atira e mata ele. Mais fácil, né? Mais fácil de acontecer. Vem alguém, atira e mata ele. Existe a minha causa e a outra causa. A outra causa é absolutamente dependente da minha, porque não tem nada a ver com o tiro dele. Eu estou usando veneno. Ele morre por causa de quê? Ele morre por causa do tiro. Então, o tiro, em relação à minha causa, é uma causa absolutamente independente concomitante. Ok? Você olha a causa que levou ao resultado em relação à causa que não levou. Então, você olha a causa que levou ao resultado em relação à causa que não levou. Tudo bem? Na tela. Então, aqui, ó, no segundo caso, concomitante, raio, veneno, tiro, tanto faz. Ela levou ao resultado. Se ela levou o resultado, em relação a essa aqui principal, é uma causa absolutamente dependente concomitante. Uma causa absolutamente dependente concomitante. Logo, existe nexo de causalidade entre o tiro e a morte de B? Não. Porque quem levou o resultado foi a outra causa absoluta. Que foi um raio, um veneno, um tiro, tanto faz, qualquer uma. Desde que seja concomitante. Logo, A responde pelo quê? Tentativa. A responde aí por tentativa de homicídio. Ó, capa? Resolvido o problema? Ou essa causa pode ser pré-existente. B foi envenenado anteriormente ao tiro. Ou B sofreu um disparo anterior a algo que já aconteceu antes e que não tem nada a ver com a conduta de A. Professor, por que você fala que não tem nada a ver com a conduta de A? Porque são causas absolutamente dependentes, não tem nada a ver uma com a outra. Porque se tiver a ver uma com a outra, aí é relativa, o resultado é outro. Primeiro estamos olhando as causas absolutas. Não tem nada a ver
o veneno tomado anteriormente ou o disparo, eu posso inverter aqui sem problema. Fui lá e atirei. Não, fui lá e dei veneno para B. Mas ele tinha sofrido um disparo antes e morreu por causa do disparo, que é uma conduta anterior. Morreu por causa do disparo que é anterior. É uma causa absolutamente dependente e pré-existente. Ou eu disparei, ele morreu por causa do veneno anterior. O tomar o veneno anteriormente é uma causa absolutamente dependente pré-existente. Tudo bem, professor? Nas causas, na tela, nas causas absolutamente dependentes pré-existentes, elas também causam resultado. Logo, elas também quebram o nexo de causalidade. Sim. E o agente responde pelo quê? Cuidado com isso aí. Cuidado, cuidado. Depende. Depende. Vamos a um exemplo inicial. Eu entrei na casa da pessoa e fui matar ela que estava dormindo. Matei, disparei para matar ela dormindo. Ela morreu não em virtude do meu disparo, mas em virtude de um veneno que ela já tinha tomado antes. Uma causa absolutamente dependente e pré-existente. Logo, eu respondo por tentativa. Regra geral, você viu comigo que é tentativa. Regra geral é tentativa. Vamos pegar o mesmo exemplo e vamos adaptá-lo, ok? Eu entrei na casa para matar. Fui lá, ela estava dormindo, disparei. A perícia tem como saber, conforme ali a lesão provocada pelo disparo, se aquela pessoa estava viva ou morta no momento do disparo. Se ela, por causa do coração, se ela está viva, o coração está bombeando, então o sangue sai de um jeito. Se ela está morta, não está bombeando, então o sangue não sai. Então existe aí um estudo de medicina legal sobre esse assunto. Então, se quando eu atirei, ela já estava morta por causa do veneno tomado anteriormente, sem dúvida nenhuma tomar o veneno, é uma causa absolutamente dependente pré-existente. E eu vou responder pelo quê? Por tentativa de homicídio? Não, porque ela já estava morta. Aí eu não respondo por tentativa, porque ela já está morta. Aí é crime impossível. Crime impossível aqui por homicídio. Professor, pode ser que responda aí pelo disparo, né, violação de domicílio, aí sim. Mas pela tentativa de homicídio nesse caso, não. Porque ela já está morta. Então, percebeu comigo que a regra é responder pela tentativa, se possível. Você responde pelos atos já praticados, se crime for. Normalmente eu tenho uma tentativa. Normalmente eu tenho uma tentativa. Mas nem sempre. Tá? Nem sempre eu tenho uma tentativa. Normalmente, em casos de causas absolutamente dependentes, o outro agente lá que teve o seu nexo de causalidade rompido, normalmente esse agente responde por uma tentativa. Mas nem sempre, tá? Mas nem sempre. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola, na tela. Então, essa visualização da causa que você está verificando e da outra é extremamente importante, tá? É extremamente importante. Vamos apagar. As causas absolutamente dependentes pode ser uma causa pré-existente absolutamente dependente, uma causa concomitante absolutamente dependente e uma causa superveniente absolutamente dependente. Todas elas provocam resultado. Todas elas provocam. Logo, em todas as causas absolutamente dependentes, você verificou comigo que eu utilizo o nexo de causalidade natural. Você utiliza o nexo de causalidade natural. Olha só. A atira em B. E B vem a morrer por causa do veneno. B vem a morrer por causa do veneno. Vamos utilizar aqui o processo hipotético de eliminação de Tirren, ó. Vamos utilizar. Se eu elimino o tiro, B continua morrendo? Continua pelo veneno, do mesmo jeito. Logo, ó, nas causas absolutamente dependentes, a conduta que você está olhando, a principal que você está analisando, ela não é causa. Por isso que se diz que rompe-se o nexo, porque ela não é causa. A causa é a outra. Estou utilizando o que aqui? Utilizando a regra geral, causalidade simples. Estou utilizando a causalidade simples, a conduta do agente não é causa, porque ela morreu em virtude da outra, do veneno, do raio, da explosão, do outro tiro. A conduta não é causa.
porque rompe o nexo de causalidade. Logo, o agente não responde por aquele resultado, porque a conduta dele não é causa. Mas ele responde pelo ato por ele já praticado. Pode ser uma tentativa, pode ser outro crime. Tudo bem? Tranquilo? Espero você na continuidade para adentrarmos as causas relativamente independentes. Tudo bem? Tchau, tchau.